Moisés no faraó. O Moisés falou: Deus, como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou meio que... não falo de jeito. Deus falou: então pega o seu irmão e ele vai ser a sua voz. Ele é de confiança, ele é seu irmão, ele nasceu da sua família, dos seus pais. Ele é o homem que vai te ajudar, porque você pode confiar nele. E nesta manhã nós precisamos aqui de pessoas de confiança, glória a Deus. Eu vou repetir, nesta manhã nós precisamos de pessoas aqui de confiança para fazer a obra de Deus, para nos ajudar a sofrer menos. Porque o sacerdote, ele chora algumas vezes. Aliás, eu chorei um pouquinho aqui nesta manhã, de ver aqui o irmão Quaresma, que esteve internado, né, juntamente com a irmã Silvia, com Covid-19. Irmão Quaresma, assim, passou por um trisco, né? Já com seus 70 anos. E eu emocionei ao abraçá-lo. E a irmã também, né? Porque eles estão aqui. Irmãos, é muito sério essa questão desse vírus. Vamos vigiar. Graças a Deus, todo mundo de máscara. Olha como é que eu fico feliz. Uma dor a menos para mim nesta manhã. Todo mundo de máscara, o álcool ali fora. Tudo aqui muito bem higienizado. Então nós chegamos a preocupar com o irmão Quaresma. E claro, com tantas pessoas que internam. E graças a Deus, irmão, vamos dar uma passada de palmas para Jesus pela vida do irmão Quaresma, da irmã também. Que nessa manhã estão aqui vivos. E eu profetizei no final do ano: Deus, eu não quero fazer velório nessa igreja. Em nome de Jesus, profetizamos no projeto de vida que nós vamos consagrar hoje. Então nesta manhã, nós queremos lembrar que o seminário, ele é uma bênção, porque nós temos daqui a pouquinho uma ministração sobre o Espírito Santo. Pastor Alex já está ali. Daqui a pouquinho, pastor Miranda, lá de Almenara, está dando uma descansadinha ali na minha sala. Ele saiu de lá ontem às 4 horas da tarde para vir ministrar para nós sobre aliançados para servir. Uma mensagem boa, né? Então hoje nós vamos um pouquinho mais no horário das 9, mas vai ser uma bênção muito grande para a sua vida. Então, o Arão se tornou, irmão Eliel, o grande homem do Moisés. Aquele que, no lugar do Moisés, todo mundo respeitava, todo mundo ouvia, todo mundo se curvava diante da voz dele, porque era autoridade. O Arão era que entrava lá no lugar sagrado para apresentar o sacrifício do povo, né? E o povo levava o sacrifício uma vez por ano, e Arão tinha que fazer isso, fazer o sacrifício, imolar os animais, sacrificar os animais, derramar o sangue dos animais no altar, passar sobre as paredes do tabernáculo, e assim aquele trabalho de muita responsabilidade. Mas a Bíblia diz que quando nascem os seus filhos, alguns de seus filhos se envolveram com muitos problemas, e seus filhos também eram sacerdotes. Naturalmente, nossos filhos, ao nascer, quer seguir o que nós fazemos. Você é policial, seu filho naturalmente quer ser policial, né? Meu filho quer ser pastor, minha filha já está quase virando pastora, glória a Deus, porque eles aprendem conosco, aprendem o nosso exemplo, eles querem fazer aquilo que a gente faz, eles sentem alegria em querer ser como a gente. E eu gostaria nessa manhã que você queira ser como seu pai, além do pai biológico, queira nesta manhã ser parecido com o pai dos pais, o Senhor Jesus. Ele é nosso pai. Então vai aplaudindo e dizendo glória, porque queremos ser parecidos com o nosso pai. E diz a Bíblia que lá um dia os filhos de Arão foram fazer o sacrifício e foram na hora errada, não era o momento, e a Bíblia diz que caiu fogo do altar. Isso aqui é muito perigoso, é um lugar perigoso. Ao subir aqui nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós ministramos, porque é muita gente nos ouvindo. É muita gente pegando o que a gente fala, é muita gente seguindo o nosso exemplo. Dependendo do que eu pregar aqui, você vai sair muito abençoado, mas dependendo do que eu pregar, você vai sair confuso. Você vai sair meio que assim, você não vai entender muito. Então, é um lugar de muita responsabilidade. E os filhos de Arão subiram ao altar para apresentar o sacrifício. E Deus olhou e falou: engraçado, não é o dia do sacrifício. Que fogo é esse que acenderam no meu altar? E Deus classificou aquele fogo como fogo estranho, porque não era o dia do sacrifício. Estava na data errada, eles esqueceram.
Sabe aquele dia que você esquece que o culto começa às 8? Sabe aquele dia que você esquece que é o dia de jejuar? Sabe aquele dia que você esquece que é o dia de orar? O horário, seus compromissos com Deus? Pois é, isso é um perigo muito grande. Então a Bíblia diz que caiu o verdadeiro fogo, caiu do céu e matou os 2 filhos de Arão. Eles morreram. E Arão ficou desesperado ao ver os corpos dos filhos. Ele não podia subir no altar, porque ali estava fogo para todo lado. É como se fosse um fio dando curto, né? Arão vai até o irmão Moisés, fala: Moisés, como é que eu faço? Meus filhos morreram. Moisés falou com ele assim: cala-te, fica calado, porque até para tirar o corpo dos filhos do altar era uma dificuldade. E Deus me deu essa mensagem, que muitas vezes nós temos essas dores. Nós sentimos dores ao desejar uma igreja que ela cresça. Nós sentimos dores ao desejar uma igreja que seja obediente. Nós sentimos dores ao desejar que a igreja desenvolva uma vida com Deus. Nós sentimos dores quando a igreja ela não corresponde, né, com aquilo que Deus nos chama. Então quero ler Coríntios, enquanto vocês acertam aí, capítulo 11, vamos lá? E eu retorno, eu só fiz a introdução, mas eu retorno daqui a pouquinho para ministrar a Santa Ceia. Então já vamos ler aqui uma recomendação sacerdotal importante. 1 Coríntios 11. 11. Glória a Deus. Primeiro Coríntios 11, 27. Nós vamos ler. Dá para colocar na tela? Olha lá. Vamos ler aqui, ó. Amém? Olha aqui. Vamos ler juntos. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será o quê? Culpado do corpo e do sangue do Senhor. Continue, 28. Examine-se, vamos falar forte? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vai para o 29, por favor. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Agora o 30 que eu quero fechar. O 30 é a base da dor, da nossa dor. Vamos lá? Por causa disto, olha que coisa. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Tira essa palavra dorme e fala, e muitos que morrem. Dormir ali é morrer. 31. Vai lá. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Digam amém. Então fecha a Bíblia, fica com essa palavra aí que eu volto daqui a pouco para ministrar a ceia e concluir. Qual é a nossa dor? Primeiro, está dizendo ali de muitos crentes fracos. Qual é o grande desejo de um pastor Alex, na igreja? Ter crentes fortes. Mas ali está dizendo, pelo fato, às vezes, de não discernirmos de verdade o que representa a mesa de Deus. Nós comemos pão, nós bebemos suco, nós até viemos obedecendo, trazemos até oferta, mas não nos fortalecemos. E essa é a nossa dor. Essa é a nossa grande ferida, de querer ver uma igreja que tome ceia, sim, porque aquele que vem à igreja e se arrepende, ele é digno. Mas aonde estão os crentes fortes? Aonde estão os crentes que realmente enfrentam o diabo, que faz a obra, que ganha almas, que submete, que verdadeiramente são servos? Esse é o ponto. Então Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor,
no versículo 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Paulo não foi apóstolo. Pelo menos no período de Jesus, ele se tornou o terceiro apóstolo após Jesus morrer. Mas tudo que Jesus ministrou para os apóstolos, ele ministrou para Paulo. Paulo se tornaria o homem que atravessaria as fronteiras do mundo para trazer o evangelho. Não foi nenhum dos 12, sim Paulo. E ele fala: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. E esta é a lição. Quando Paulo fala de crentes fracos, de crentes doentes e de crentes que morrem antes do tempo. Pessoas que estão na igreja e elas morrem antes do tempo, porque elas não obedecem, elas não praticam aquilo que elas ouvem, elas não vêm realmente ao altar com o espírito desarmado. Quanta gente que entra na igreja com o espírito armado? Vem armada até os dentes, dependendo do que a gente prega, ao invés dela receber como bênção, como revelação, como coisa vinda de Deus, muitos recebem com a sua própria interpretação, muitos saem criticando, zombando, murmurando. Quer ver uma murmuração pesada na igreja? É o dia que a gente fala sobre dízimo. Muita gente não gosta. Porque vem, toma a ceia, pega o pão, mas na hora de trazer o dízimo não traz. Roubam de Deus. E eu estou falando isso para a internet, tá bom, gente? Estou falando só para vocês, falando para quem está assistindo. E o Senhor fala assim: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim o Senhor. E aí eu tomo a ceia, mas eu estou roubando de Deus. Não, mas eu tomo a ceia, mas depois eu tenho alguma coisinha contra aquela pessoa. Eu ainda tenho um pequeno ressentimento daquele vizinho, daquele colega de trabalho. Até dentro da igreja tem alguém que discrimina porque não vai muito com a cara do outro. Não é muito chegado, mas aí eu venho e tomo a Santa Ceia, mas eu ainda não resolvi essas questões de ressentimentos, essas questões de mágoa, essas questões de um pequeno problema que surgiu. Eu esqueci disso e eu vou botar a mão na mesa de Deus e eu vou tomar a ceia como se tivesse tudo bem. E aí Paulo fala: por causa disso você está fraco. Por causa disso, você não consegue orar, você não consegue buscar a presença de Deus, você não consegue ser batizado com o Espírito Santo. Quanta gente na igreja que não consegue receber o batismo do Espírito Santo, que é o maior dom de fortalecimento que Deus deu à igreja. Porque uma pessoa batizada no Espírito Santo, não vou dizer que ela é invencível não, mas ela dá mais trabalho para o diabo, porque ela sabe os segredos de Deus. Uma pessoa revestida do Espírito Santo, ela sabe o caminho da vitória, ela conhece a linguagem celestial. Então, minha igreja, nesta manhã, o tema é a dor do sacerdote. Estamos entrando para 2021. Será que eu posso melhorar um pouco? Será que eu posso dar uma melhorada? Ou eu vou ficar do jeito que está, ou vou piorar? Levanta a mão e diga: 2021, Deus vai me dar vida. Quem quer morrer, diga amém. Opa, estão atentos. Mas quem quer viver, diga glória. Então nós vamos viver. Mas Deus quer que você viva forte, abençoado, cheio do Espírito Santo, ganhar almas para Jesus, fazer a obra, deixar de ser rebelde, deixar de ser semblante caído, como foram os filhos de Moisés, que morreram no altar, morreram em cima do altar. Os filhos de Arão, perdão. E a Bíblia diz que Moisés falou assim: infelizmente, você vai ter que ficar calado. Calado. Não você morre também. Com Deus não se brinca. Eu vou repetir: com Deus não se brinca. Amém? Levanta a mão e diga nesta manhã: eu estou muito abençoado, porque eu vim receber algo grande para o meu coração. Amém. Vamos ver aqui o seminário que nós estamos fazendo há 3 meses, né?
Já passamos por todas as igrejas, especialmente para a liderança, e foi uma bênção. Estamos hoje fechando aqui, vamos começar a segunda etapa. Por isso que é importante você ler aí o questionário e preencher, porque já veio o nível 2, já a partir agora de finalzinho de outubro. Vamos lá. Nosso objetivo é realizar esses seminários em todas as igrejas da nossa região, é conscientizar todos, principalmente nossa liderança, sobre a importância da unidade, a nossa unidade. A igreja quadrangular precisa estar unida, para que sejamos um só corpo, em um tempo difícil, onde o mundo passa por uma grande mudança. Por isso foram escolhidos temas para preencher algumas necessidades espirituais do momento. Esperamos que todos sejam abençoados e entendam com clareza nosso propósito, na certeza que unidos somos mais fortes. Josué 1:8, vamos ler forte? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás, levanta a mão direita, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Levanta a mão e diga: eu vou ser bem-sucedido, porque Deus está comigo. Amém. Tem uma foto do primeiro seminário, para andar rapidinho. Ah lá, isso aí foi lá no primeiro seminário, Joaquim Murtinho, pastor Eliane. Eu não lembrei a data, 29/8. 29/8, lá em agosto. Esse aqui foi na Fonte dos Moinhos. Viu? Fonte dos Moinhos aqui também, a data apareceu lá, 5 de setembro. Vamos lá, queridos? Passa para frente. Terceiro seminário foi lá no Pastora Policarpe, dia 12 de setembro, lá na igreja mãe. Tá linda lá, viu? Você no tempo não vai lá? Esse aí foi 19/9, lá no Pires. Olha que beleza, né? A comunidade do Pires apoiou bastante a liderança. E, naturalmente, esse aqui foi aonde? Cinquentenário. Lá o pastor Alvacita, o pastor Lucas também, seja bem-vindo. Cinquentenário foi muito bom, né? Tinha gente. Isso aqui é dentro da igreja e aqui é fora da igreja. Olha que benção. Aqui é dentro da nossa igreja, um investimento que nós fizemos lá o ano passado. Inclusive estamos orando para comprar esse local lá. É um lugar grande, com um salão grande. O rapaz vai vender, nós vamos comprar em nome de Jesus. Amém? Investir lá. Então, uma igreja linda, com um trabalho bonito, muita gente. Olha que bom, né? Que é o pastor Alex ministrando. E esse aqui é dentro da igreja, aqui é lá fora. É no salão que tem lá fora, porque não coube todo mundo lá dentro. Foi muito bom o seminário lá. Parabéns, pessoal de lá. E hoje, né? Dia 11, já tem foto nossa hoje aí, ó. Glória a Deus, a igreja está linda, não está, gente? Olha aqui, vamos aplaudir nossa equipe, a igreja está bonita, para Jesus, está maravilhosa. Então eu queria devolver a palavra à pastora Regiane, que é a coordenadora dos seminários, tem nos abençoado como uma das pessoas que nos incentivou. A gente tinha a cada 2 meses uma grande reunião aqui com mais de 200 pessoas. Veio a pandemia, como é que vamos fazer agora? Vamos fazer o seminário em cada igreja, para a gente não distanciar da nossa liderança. E deu certo, está dando certo. E o nível 2 vai ser mais forte ainda, que Deus é conosco. Obrigado, pastora. Deus abençoe. Eu volto, viu? Daqui a pouquinho. Amém. Amém, queridos. Eu quero só aproveitar a presença do pastor aqui. Quero convidar a pastora Cislene também. E eu quero, de antemão, convidar os demais pastores da nossa igreja. Nós não podemos aglomerar todos aqui na frente, mas se você pelo menos puder ficar de pé aí no seu lugar. Domingo passado nós comemoramos o dia do pastor quadrangular. E você que é pastor, eu queria que você ficasse de pé, para a gente vai estar orando por você. E hoje nós vamos homenagear os nossos pastores. E domingo que vem, na parte da manhã, nós vamos estar trazendo a lembrancinha dos demais pastores. Porque a moça que fez a lembrancinha, ela não deu conta de entregar as lembrancinhas para a gente. Queria que a pastora Clarice me ajudasse aqui a entregar. E nós vamos estar orando. Querido, o papel de pastor é algo muito sério. Às vezes a gente acha, eu falei isso domingo passado no culto, que estar aqui em cima a gente acha que é muito fácil. Mas ninguém sabe o preço que nós pagamos em jejum e oração. Às vezes você fala assim, mas a pastora está ali, ela só fica na porta. Mas querido, você não sabe o preço que essa pastora paga, que nós pagamos para sustentar o ministério.
E o pastor quadrangular, o pastor da Assembleia, o pastor da Batista, o pastor de todas as denominações são pessoas que foram escolhidas a dedo pelo próprio Deus. Então eu queria que você, igreja, estendesse as suas mãos. Nós temos aqui alguns pastores, pastor Alex, pastora Brasilina, pastora Clarice, pastor José Carlos, pastor Lucas. Tem também a pastora Claudiane, pastora Patrícia, que não está aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo que vem nós vamos estar abençoando a vida de vocês. Estende suas mãos para cá, mesmo sentado, nós vamos estar orando pelos nossos líderes. E a bênção que nós orarmos por ele vai chegar até nós, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nesta manhã nós te louvamos pela vida do pastor Evandro, pela vida da pastora Cislene. Pai, nós te louvamos pela vida de cada pastor da nossa igreja aqui nesta manhã. E até mesmo aqueles que não puderam estar aqui. Pai, em nome de Jesus, é uma data comemorativa, meu Pai, no calendário, Deus, humano. Mas nós sabemos que o dia do pastor, ele é todos os dias. É dia de alegria, é dia de tristeza. Mas Pai, não importa se é dia de alegria ou dia de tristeza. O que importa é que o Senhor tem o sustentado todos os dias. O Senhor é aquele que tem suprido as necessidades. Abençoa os nossos líderes, que nesta manhã eles possam se sentir honrados, ó Deus, pela tua igreja, possam se sentir honrados por cada ministro, meu Pai, por cada pessoa, cada irmão, cada membro que está aqui nesta manhã. Ó Pai, em nome de Jesus nós os abençoamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir os nossos pastores nesta manhã? Pastora Clarice vai entregar uma singela homenagem para vocês, guardar de coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Nós vamos partir para a segunda ministração dessa manhã, que o tema é o Espírito Santo gerando avivamento na vida do líder. O líder é quem tem de Deus a missão e capacitação para promover o avivamento. Há líderes adormecidos na essência dessa visão, que se comportam como se não fossem escolhidos e ungidos para promover o avivamento esperado por Deus. E Deus envia o prometido Consolador, o Espírito Santo, para gerar na igreja poder e avivar todo o seu povo. Que nesta manhã o Espírito Santo traga o poder e avivamento sobre a vida de cada líder e cada membro que está aqui, a se multiplicar e gerar em outros esse fogo consumidor. Queremos convidar para essa ministração o pastor Alex da Costa Rangel, 25 anos de ministério como pastor na Assembleia de Deus das Nações, em Congonhas. Sua vida se baseia em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos recebê-lo louvando ao Senhor pela vida dele, amém? Bom dia a todos. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Esta manhã estamos felizes e alegres porque estamos na presença de Deus para juntos glorificarmos e adorarmos o teu santo e bendito nome. Esta manhã também quero cumprimentar os irmãos que estiverem assistindo pela internet, que Deus possa nesta manhã estar abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo esse trabalho, esse evento, esse seminário nesta manhã. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Evandro, esse homem de Deus, nosso amigo, em particular, companheiro, parceiro, pastor também, eu sempre chamo ele de pastor, né? Homem de Deus, um canal de bênção na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. Que Deus continue nos abençoando e abençoando esse ministério, 30 anos, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Deus abençoe a tua esposa, a pastora Silene, sua família e toda a equipe que está juntamente com o pastor nesse trabalho, nesses eventos e nesse seminário, amém? Nesta manhã eu quero justificar a falta da minha esposa, não pôde estar aqui porque no domingo é meio trabalhoso, né? Principalmente no ministério onde nós pastoreamos, nós temos algumas reuniões pela manhã e ela teve que suprir a minha ausência lá. Mas ela mandou um abraço para todos os pastores, pastor Evandro, pastor Silene, e toda a equipe, que Deus possa abençoar.
Convido os irmãos nesta manhã para nós lermos o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o verso de número 4 a seguir até o verso de número 8, com a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 4 até o verso de número 8. Como já foi falado aqui pela irmã que nos antecedeu, nós estaremos ministrando esta manhã sobre o tema o Espírito Santo gerando poder e avivamento na vida dos líderes, ou o Espírito Santo e o avivamento na vida dos líderes, amém? Que nesta manhã venha buscar a presença do Espírito Santo, diga amém. Então diz assim o verso de número 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Quem pode dizer um amém? Meus queridos, nesta manhã, esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui um relato de Lucas ao excelentíssimo Teófilo acerca das ordenanças que Jesus deu aos discípulos e orientações de como eles deveriam se postar, deveriam esperar a promessa do Pai, ou seja, o Espírito Santo, o Consolador, que haveria de vir e suprir a ausência do próprio Jesus, que depois de ter ressuscitado e por espaço de 40 dias, estando ele dando orientações e se manifestando a muitos, ele haveria de retornar para a direita do Pai, e ele enviaria o Consolador, e esse Consolador viria para convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça, do juízo, e o Espírito Santo haveria de orientar e capacitar os apóstolos, líderes daquela época da igreja, para que eles exercessem um ministério com excelência, para que eles viessem dar continuidade ao trabalho evangelístico, o trabalho missionário. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito de Deus, Ruach Elohim, ou Ruach Kadosh, estava presente desde a criação. Quando olhamos no Antigo Testamento, veremos várias manifestações do Espírito Santo de Deus na criação, na vida de homens, de mulheres, de reis, profetas e sacerdotes. E ali o Senhor, ele realizando grandes obras. Porém, o Espírito de Deus, conforme está descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele se movia. E Isaías chega a profetizar uma profecia messiânica no capítulo 61, no verso 1, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim. Ou seja, o Espírito Santo se manifestava de uma forma diferenciada. O Espírito de Deus, ele descia e usava os homens de Deus, ele usava os profetas, reis, sacerdotes, homens, juízes, escolhidos, mulheres escolhidas por Deus, para fazer uma obra específica aqui na terra. Mas porém, no Novo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo de uma forma diferente. Quando ele é enviado, a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo à igreja na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 3, versículo de número 16: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o Espírito Santo hoje, ele veio para poder habitar.
para poder morar. E muito mais do que habitar, ele veio para poder nos revestir e nos capacitar para exercermos um ministério com excelência. E nós vemos aqui que Lucas, ele escreve as ordenanças aqui, as orientações não é de Lucas, mas ele faz esse relato a Teófilo no segundo tratado, porque o primeiro foi o Evangelho de Lucas, ao qual leva o próprio nome do discípulo, do escritor, Dr. Lucas. Mas agora nós temos esse segundo tratado, e ele indo mais profundo a falar, não somente acerca das orientações, das ordenanças de Jesus Cristo aos seus apóstolos, mas ele vai falar também sobre o Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos e compreende um período de aproximadamente 33 anos, que começa com a ascensão de Cristo, segundo as suas orientações, e depois a sua ascensão, e termina com a prisão do apóstolo Paulo em Roma, a sua primeira prisão, que foi uma prisão de 2 anos. E o livro ele leva o nome de Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver do capítulo 1 até o capítulo 28, o Espírito Santo ele agindo na vida dos apóstolos. Alguns escritores chegam a dizer que o livro deveria ter o nome de Atos do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos. Mas nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 28 que os apóstolos eles agem, eles trabalham, eles executam a sua função, mas o Espírito Santo é que usa, que coopera, que fortalece para que eles venham exercer o ministério com excelência. E nesse relato de Lucas aqui nós vamos encontrar algumas ordenanças de Cristo. No verso de número 2, ele chega a dizer que o Senhor Jesus ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Ou seja, ele vai dar ordenanças, mandamentos para que os líderes da igreja, os apóstolos, aquele que ele escolheu, viesse agora estarem preparados para exercer um ministério com excelência. E nós vamos seguir aqui passo a passo algumas orientações e ordenanças que Jesus deu aos seus apóstolos, seus líderes, para que eles viessem exercer um ministério com excelência. E nós vamos ver que a primeira orientação, conforme nós lemos no texto, é a partir do versículo 4 até o verso 8. A primeira ordenança que eu quero citar aqui, para que um líder, um homem de Deus, uma serva de Deus, venha exercer o ministério com poder, com avivamento, com unção do Espírito Santo, é seguir a seguinte ordenança de Jesus, é seguir o primeiro passo dado por Jesus, segundo o relato de Lucas, que é crer e praticar aquilo que Jesus pregou. Porque quando Lucas escreve aqui no verso 4, ele vai deixar bem claro aqui, está entre parênteses aqui, que não foi ele que disse. Ele vai dizer, disse ele. Repita comigo, disse ele. Mais alto, disse ele. Quem disse, irmãos, não foi Lucas. Ele só está aqui descrevendo e relatando, mas quem disse foi Jesus. Quem orientou e ensinou foi Jesus. Então o primeiro passo para podermos ter um ministério avivado, cheio de unção, de poder, de capacidade, para trabalharmos na obra de Deus e evangelizarmos e ganharmos almas para o reino de Deus, é crer e praticar aquilo que Jesus, ele ordenou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele ensina, ele ordena, mas se nós não crermos e praticarmos, nós não executaremos. A realidade é essa. Eles são orientados aqui por Jesus, mas havia uma necessidade de eles cumprir aquilo que estava sendo orientado e estava sendo ensinado pelo líder maior, pelo mestre. É o que nós estamos aqui nesta manhã, aprendendo, estamos sendo ministrados, estamos sendo orientados, e precisamos sair daqui e executar aquilo
que o Senhor relatou e ensinou para nós dentro da tua palavra. Se hoje, nesta manhã, nós ouvimos aqui as orientações que estão sendo dadas, as ministrações, e saímos daqui e essas ministrações entrarem pelo ouvido e sair pela outra, continuaremos da mesma forma. Mas o propósito nesta manhã aqui é que nós viemos ser orientados, capacitados, cheios do Espírito Santo, para que quando saímos daqui viemos exercer um ministério com excelência, aonde o Senhor nos enviar. Quem está entendendo, levanta a mão e glorifica ao Senhor. A segunda ordenança de Jesus é a seguinte: ficai em Jerusalém. Repita comigo: ficai em Jerusalém. E Lucas, ele vai falar isso por 2 vezes. Ele vai relatar por 2 vezes. Tanto no Evangelho, no capítulo 26, como também aqui em Atos, ele vai relatar que a ordem de Jesus para os discípulos, ou seja, o segundo passo a ser dado para que eles viessem ter um ministério capacitado, excelente, cheio do Espírito Santo, era eles estar em Jerusalém. O que tipifica Jerusalém hoje, pastor? Jerusalém tipifica a igreja. E quando falamos de igreja, nós entendemos que está dentro, englobado dentro da igreja, todos os projetos, todos os trabalhos realizados. Estar dentro desse contexto. A igreja, ela executa um trabalho, só que ela precisa de homens e mulheres separados, capacitados por Deus, cheios do Espírito Santo, para poder exercer o ministério, para poder praticar o trabalho exercido pela igreja. E para que nós possamos ter um ministério com excelência, nós aprendemos aonde? Em Jerusalém. É em Jerusalém que receberemos a unção, a capacitação, o poder do Espírito Santo para poder exercer o ministério com excelência. Eu não vi nenhum homem na Bíblia, nenhuma mulher na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que exerceu um trabalho, seja sacerdotal, profético, seja de juiz, seja um trabalho ministerial, sem a presença, sem o poder e sem a unção do Espírito Santo. Eu estou aqui nesta manhã ministrando, irmãos, não é pelo meu intelecto, apesar que nós estudamos e conhecemos a palavra de Deus, mas principalmente pela unção, pela orientação, pelo poder do Espírito Santo. E nesta manhã eu quero te convidar a você levantar a tua mão, porque nesta manhã o Espírito Santo, ele vai tocar na tua vida. Ele já habita em você porque você é templo, mas nesta tarde, nesta manhã, ele vai te encher da presença dele, ele vai te capacitar. E nesta tarde, quando você sair daqui, você vai exercer um ministério com excelência. Você vai ter uma visão diferenciada acerca do teu chamado, do ministério que Deus confiou nas tuas mãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a hashtag de Jesus aqui é ficar em Jerusalém. Nos dias de hoje a hashtag é fica em casa. E eu tenho ministrado e gosto sempre de citar, de abrir esse parênteses. Hashtag fica em casa. E nós vemos que muitos irmãos seguiram esta hashtag, as recomendações, mas muitos não conseguiram vencer, ficaram em casa, infelizmente não querem vir mais para a igreja. Conheço muitos que até abandonaram o ministério, alguns até fecharam igrejas, porque passaram por esse período. É um período difícil, não é fácil. Temos recomendações a seguir, mas essa hashtag estava em todos os lugares. E por incrível que pareça, pastora Silene, muitos crentes gostou dessa hashtag. Fique em casa. E hoje com as igrejas abertas, com a Jerusalém totalmente aberta para podermos cultuar com restrições, mas eles preferem continuar na hashtag fica em casa. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo, Ele disse para os apóstolos, para os líderes, está dizendo para nós nesta manhã, a hashtag dele é fica em Jerusalém. Vem para a igreja.
aleluia, vem buscar a presença do Senhor, porque o Espírito Santo, ele vai te capacitar para poder exercer o ministério com excelência. O Espírito Santo, ele vai te revestir, minha irmã, meu irmão, para você enfrentar e vencer os desafios ministeriais, os desafios da vida. E enquanto ele não vem buscar a igreja, enquanto ele não volta para buscar a igreja, o Senhor te usará como uma bomba atômica nesta terra. O Senhor te usará como uma ferramenta nesta cidade, no bairro onde você mora, nesta região, para ser um ganhador de almas para o reino do Senhor. Quem crê nessa profecia nesta manhã, levanta a mão e dê glória a Deus. A terceira ordenança de Jesus aqui, nós estamos seguindo um passo a passo aqui, e orientação dentro do texto que nós lemos, para que eles viessem ter um ministério com excelência, capacitados e cheios do Espírito Santo, era que eles viessem buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Porque ele diz aqui no verso 5, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, ou seja, 10 dias depois, na festa de Pentecostes. Então eles conheciam o batismo nas águas, mas o Senhor vos dá uma ordenança para que eles viessem buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Porque quem capacita um homem, eu já disse aqui, vou repetir, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós, que somos o templo, ele nos dá talento, nos dá dons espirituais, nos dá dons ministeriais, para podermos exercer o trabalho, para que possamos fazer a obra de Deus. E observa bem, quando eu olho a vida dos apóstolos, dos discípulos, antes de Atos capítulo 2, nós vamos ver que era de uma forma, mas a partir do momento de Atos capítulo 2, quando eles recebem a promessa, quando eles recebem ali a unção do Espírito Santo, o batismo e os dons do Espírito Santo, você vai ver eles diferentes. Quem era Pedro, irmãos, antes do dom do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo? E quem era Pedro depois? Pedro queria pregar, e muitos falam que Pedro era indouto, não tinha muito conhecimento, mas eu queria ter o conhecimento naquele momento que Pedro tinha hoje, porque na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Mas Pedro, quem era Pedro antes? Você está entendendo, irmãos? Quem era João, quem eram os apóstolos antes, quem era os 120 antes, e quem eram os mesmos depois do dia de Pentecostes, depois que eles receberam a promessa do Pai, depois que eles receberam os dons e a unção do Espírito Santo. É dever de todo crente e todo cristão, irmãos, a partir do momento que ele crer naquilo que Jesus ensinou e praticou, a partir do momento que ele está em Jerusalém, que ele está na igreja, participando dos trabalhos, participando dos projetos realizados pela igreja, há uma necessidade, uma obrigação, e eu estou falando de Bíblia, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de buscar os dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai te capacitar para exercer o ministério com excelência. Não tem como que fugir desta regra, irmãos. Não tem como fugir daquilo que Jesus ensinou, nos orientou, que é a igreja. Preste atenção. A quarta orientação de Jesus, nós estamos andando rápido aqui por causa das horas, era que eles viessem aguardar a promessa do Pai. Repita comigo: aguardar a promessa do Pai. Se existiu uma coisa que Jesus sempre fez, foi glorificar o Pai. Se foi uma coisa que Jesus sempre advertiu, orientou os seus líderes, os seus discípulos, os seus apóstolos, era que esses viessem ser submissos à liderança constituída. E o Senhor deixa bem claro aqui que a promessa que eles iriam receber não era da terra, não era do homem, mas era da onde? Do Pai. Olha para cima, irmãos, olha para cima. A promessa vem do alto, vem do Pai. O homem não pode receber nada, diz a Bíblia, se não for do alto, se não for do Pai.
E Jesus deixa bem claro que a promessa, ela vem do Pai. Ou seja, pastor nenhum tem condições de capacitar alguém espiritualmente, com dons espirituais, para exercer o ministério. Isso não vem do homem, irmãos. Não vem de mim, não vem do pastor Evandro, não vem de nenhum pastor, não vem da pastora Regiane, mas isso vem do alto, vem do Pai. É Ele que nos capacita para capacitarmos. A unção vem dEle, os talentos vêm dEle, a promessa vem dEle. E até a nossa redenção vem aonde? Vem do Pai, vem do céu. A nossa redenção vem do céu, irmãos. Nós estamos aguardando Jesus em buscar a igreja da onde? Da onde? Ó, nós temos que olhar para cima. Olhar para cima, a promessa vem dEle. A unção vem dEle, o poder vem dEle, a capacidade vem dEle. O Espírito Santo, irmãos, vem dEle, o Consolador vem dEle. E nós observamos que o Senhor nos dá esta ordenança nesta manhã, como deu aos apóstolos. E a última ordenança dele, para nós terminarmos nesta manhã, é a seguinte. Ele disse para que os discípulos viessem receber ali o Espírito Santo, mas para que eles viessem ser testemunha do Evangelho aonde quer que eles passarem. Está no versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, primeiro, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tu vai receber o batismo, os dons, a capacidade do Espírito Santo. Não é para você, não é para ficar só em Jerusalém. Tu vai receber em Jerusalém, como eles receberam lá em Atos capítulo 2. Mas você vai ser testemunha, primeiro em Jerusalém, como aconteceu com os líderes apóstolos, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja, alcançar, irmãos, todos os termos da terra, pregando o Evangelho, aleluia, buscando as almas que não estão ainda alcançadas pela salvação. Esse é o propósito da igreja. Então, irmãos, preste atenção, primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que me chama a atenção é que o Senhor escolheu uma festa, dentre as 7 festas comemoradas em Israel, que era a festa de Pentecostes, a festa das primícias. E ali 120 homens, eram 500, mas somente 120 perseveraram. Está na Bíblia. E estiveram ali orando, buscando, acreditando, esperando a promessa do Pai e recebendo a unção, o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Se coloca de pé, eu quero orar. Esta manhã, levante as tuas mãos para o céu. Se você quer exercer o ministério com excelência, se você quer ser avivado, capacitado, preparado com a unção, o poder do Espírito Santo, para exercer esse ministério com excelência, você que é líder, você que é pastor, você que tem uma vocação, nesta manhã o Senhor está dizendo para você: creia naquilo que Jesus ensinou e pregou. Segundo, não saia de Jerusalém, não saia da presença de Deus, da igreja. Esteja envolvido com os projetos, os trabalhos da igreja. Terceiro, busque o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, porque é promessa dele para a nossa vida. Quarto, aguarde e espere a promessa do Pai, porque no tempo dele, ele vai trabalhar e exercer, aleluia, os projetos, a obra dele na tua vida. E por último, ele está dizendo: quando tu receber o poder e a virtude, a capacidade, a dunamis, aleluia, tu seja testemunha não somente em Jerusalém na igreja, mas em Judeia, no seu bairro, em Samaria, na tua cidade, até os confins da terra. Exerça esse ministério e pregue a palavra. Nesta manhã eu te convido, nesta manhã você buscar a presença do Espírito Santo. Nesta manhã é uma manhã de revestimento. Você que está aqui em jejum, você que está aqui em oração, você que está preparado
preparado para participar do corpo e do sangue do Senhor nesta manhã. Eu te convido nesta manhã você glorificar o Senhor e receber a presença do Espírito Santo na tua vida, receber o renovo dele, a capacidade, os dons espirituais nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós oramos, ó Pai, pela vida, Senhor, dos irmãos que estão presentes nesse seminário. Também oramos, meu Deus, pela vida, Senhor, daqueles que estão nos assistindo pela internet. E pedimos ao Senhor nesta manhã, Senhor, capacita, meu Deus, a vida deste irmão, desta irmã que está aqui nesta manhã. Enche, Senhor, esse irmão nesta manhã do teu Espírito. Enche a tua igreja, meu Deus, do teu Espírito Santo. Desperta o dom, meu Deus, na vida, ó Jesus, da tua igreja nesta manhã. E que eles possam nesta manhã receber, ó Deus, do teu Espírito a unção do renovo, da capacidade dos dons espirituais, para poder exercer o ministério com excelência. Nesta manhã, adore a Ele, receba a presença do Espírito Santo. Aleluia, adore a Ele nesta manhã. Adore a Ele, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo. Ele está aqui, aleluia. Vem como em Pentecoste, aleluia. Receba a presença dele nesta manhã e encha-me de novo. Seja cheio da presença dele nesta manhã. Espírito, receba a presença dele nesta manhã. Amarassúria, Candorrema, Xamaraia. desce como Eremandoremassuia, Candorrema, Xamaraia. Seja cheio nesta manhã. Seja batizado nesta manhã. Seja revestido nesta manhã da presença dele, capacitado com os dons. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu servirei. sirva o Espírito. Adore Ele nesta manhã. Adore Ele nesta manhã. Seja cheio do Espírito Santo nesta manhã. Glorifica Ele. Espírito Santo, toca nesta irmã nesta manhã. Toca neste irmão. Se entrou aqui alguém enfermo, se há alguém enfermo assistindo aqui agora, que em nome de Jesus Cristo esta enfermidade venha a ser queimada e curada agora. Ó Pai, nesta manhã, ó Deus, se há alguém precisando de libertação, ó Deus, que esteja ouvindo, que esteja assistindo esse culto, em nome de Jesus, receba da presença do Espírito Santo nesta manhã. Receba o toque do Espírito Santo nesta manhã. Receba, seja revestido nesta manhã. Seja cheio da presença do poder dele. Adore, seja cheio. Receba a presença dele nesta manhã. Espírito, Amarassúria, Camarácia. Espírito Santo, desce como fogo. aleluia, aleluia, aleluia. Vai operando, Vem Espírito como em Pentecoste vai assim na vida desse irmão, dessa irmã nesta manhã. e encha-me de novo. Vai assim na vida desse irmão, dessa irmã nesta manhã. Vai renovando as tuas forças, vai renovando o teu ministério, vai capacitando, preparando. Em nome de Jesus Cristo nesta manhã. Como fogo, Teu Espírito Santo venha fortalecer a fé desta vem irmã. como em Nada nem Pentecoste ninguém venha impedir o agir do teu Espírito. e encha-me de Venha, beleza, atrapalhar a caminhada novo. ministerial desse irmão desta manhã. Espírito, Que ele venha sair daqui, Pai, praticando aquilo que Jesus ensinou. Estando em Jerusalém, desce como fogo. buscando os dons do Espírito Santo, esperando a promessa do Vem Pai como em e sendo testemunha por onde Pentecoste. quer que eles passarem, Vem, para poder, ó Deus, falar do teu amor com a tua palavra. Usa eles, Espírito Santo. Capacita eles, Espírito Santo. Usa eles, usa ele, usa ela. Capacita eles para exercer
teu ministério com que excelência. desce como fogo, Ele desce como fogo. vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Aleluia. Levanta as suas mãos para o céu. Espírito Santo, e nesta manhã, cada líder, cada obreiro, Amarassúria, Camas, venha receber autoridade, poder, unção do Espírito Santo. Venha ser capacitado nesta manhã, para que quando sair desta reunião, venha ser, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos para ganhar almas, para pregar o teu evangelho e para poder cuidar dos projetos da tua igreja. Assim nós oramos nesta manhã e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Aleluia. Deus abençoe a tua vida. De novo. Deus abençoe o teu ministério nesta manhã. Deus te fortaleça, Deus te renove, Deus te capacite, Deus te sustente nesta manhã, para ser um instrumento na mão do Senhor. Aleluia. Que desce como fogo, Ele desce como fogo. vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Ele desce como fogo. vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Aplaudindo ao Senhor nessa manhã, meu querido. Vai aplaudindo e glorificando o nome dEle nessa manhã. Aplauda Ele com a sua boca aberta, meu querido. Aplauda Ele com a sua boca aberta. Diz que Ele é santo. Diz que Ele é santo. Você está cheio do Espírito Santo nessa manhã. Aleluia, Jesus. Fique com seus olhos fechados. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como tem sido o seu mês, meu querido. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que existe um Deus que tem te sustentado. Existe um Deus que tem colhido suas lágrimas. E se talvez você está pensando, mas eu vou parar. Talvez você está pensando em desistir do seu casamento. Talvez você está pensando em desistir do seu filho, da sua filha. Talvez você está pensando em desistir, meu querido, do seu emprego. Deus está mandando te dizer assim: eu não perdi o controle. Eu estou no controle nesta manhã. Você acha que eu não tenho visto as suas lágrimas? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, decide canta lá, eu tenho visto as suas lágrimas. Eu tenho visto o seu choro. Eu tenho visto a sua dor, meu querido. Talvez você tenha sido aquele sacerdote que tem sofrido na sua casa, no seu trabalho. Deus te fortalece nesta manhã através do Espírito Santo para enfrentar uma semana de vitória, para enfrentar uma semana de bênção, meu querido. Mas você é profeta. Você é profeta. E como profeta você pode estender a sua mão direita para os céus. Vem como em Pentecoste. Como profeta você pode estender as suas mãos para o céu. No Antigo Testamento poucos foram ungidos para profeta, para ungir rei.
No Antigo Testamento, poucos foram chamados para ser profetas, para ungir rei. Mas quando Jesus foi na cruz, derramou sangue e fez ali uma aliança com o povo, Ele deu o direito a todo o corpo de Cristo de ser profeta. Ele deu o direito a todo o corpo de Cristo para profetizar. E você vai estender as suas mãos agora para o seu problema. É lá no seu emprego. Seja profeta e fala assim: Deus, eu não aceito o que tem se levantado contra a minha vida. É na sua casa, é seu esposo, é sua esposa. Querido, estende a sua mão e seja profeta nessa manhã. Seja profeta. A palavra de Deus diz no livro de Samuel. Pode sentar, irmãos, 2 minutinhos. Nós já vamos nos preparar para a terceira ministração. E logo em seguida nós já vamos celebrar a Santa Ceia nessa manhã. Você não precisa abrir. Queria só que os meninos julgassem para mim ali no telão, bem rapidinho. 1 Samuel 16:7. Você precisa entender que você é profeta para ungir o seu lar. Você precisa entender que você é profeta para ungir pessoas. E tem pessoas lá no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, que vão ser ungidos por você, porque você é profeta, meu querido. Às vezes o seu vizinho está pedindo socorro. 1 Samuel 16:7. Talvez o seu vizinho está pedindo socorro e você fala assim: ah, eu vou chamar o pastor A, o pastor B. O Senhor deu a você a unção de ser um milagre na vida do seu vizinho, querido. Olha o que o versículo diz. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Querido, aquela palavra essa semana, durante esse mês, tem bradado no meu coração. A palavra de Deus diz que Samuel um dia recebeu uma missão do Senhor para ir na casa de Jessé. E ao chegar na casa de Jessé, ele tinha que escolher entre os filhos de Jessé um para ser ungido como rei. E a palavra fala que mesmo o profeta Samuel sendo ouvinte de Deus, ungido por Deus, atendendo o mandado de Deus, quando ele chega na casa de Jessé, ele chega como homem. E a primeira coisa que o profeta Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, ele fala assim: se eu vou ter que escolher alguém para ser ungido como rei, eu preciso olhar alguém que tenha boa aparência. Eu preciso alguém. Quando você pensa em rei, imagina um rei aí. Você imagina alguém de grande estatura, formoso, de boa aparência. E a palavra fala que quando Samuel começa a olhar, esse daqui, peraí, esse aqui tem boa aparência. O Senhor fala com ele assim: não é esse que eu chamei, Samuel. E assim ele vai a cada filho de Jessé, e o Senhor vai falando com ele: não é esse Samuel que eu chamei. Mas Senhor, sabe o que é lindo? O Senhor fala com Samuel assim: tem mais alguém aqui nessa casa. Tem mais alguém aqui nesta casa, que mesmo que é pequenino, mesmo que as pessoas não te vê, o Senhor te vê. E o Senhor fala com Samuel assim: chama mais alguém. E ele fala assim: Jessé, tem mais alguém? E vem Davi, querido, lá do pasto. Eu imagino Davi chegando na sala pequenino. Talvez não estava ali com uma boa aparência, talvez com a roupa suja. E o Senhor fala: esse eu ungi para ser rei. Esse profeta Samuel você vai ungir. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina aqui nessa manhã? Para de olhar para a aparência. Talvez a gente vê aquele lugar, que é tudo lindo. Mas o Senhor te chamou, querido, para exaltar, para realmente ungir aquele que o Senhor já escolheu entre muitos.
Talvez você está olhando a aparência. Ah, tem um ar que não, eu gosto muito do ar. Ah, não, eu gosto muito daquela irmã. Mas às vezes o Senhor está mandando você ungir aquele que Ele já chamou, aquele que Ele já escolheu. Samuel podia chegar ali e ungir qualquer pessoa, não. Mas Samuel era ouvinte do Senhor. Aquele que é ouvinte do Senhor não erra. Aquele que tem conexão com o Senhor, que ora e tem sensibilidade de ouvir ao Senhor, não erra. Querido, não olha para a aparência. Eu falo que em muitos relacionamentos, em muitos casamentos, a gente faz a escolha errada porque a gente não ouve a voz do Senhor. Para de olhar pela aparência. Às vezes a gente olha aquele cara, nossa, homem de Deus, usado pelo Senhor, mas você precisa ouvir a voz de Deus, porque às vezes aquele pequenino lá é aquele que Deus escolheu para viver todos os dias com você. Às vezes é aquele pequenino que Deus quer que você honra. Querido, nós estamos aqui, nós temos um ministério. Quantas vezes nós temos ido em igrejas, buscado ministério pela aparência. Ei, eu não vou mais buscar, eu quero ir na igreja tal porque lá está lotado. Não, eu quero aquela pequenininha porque ali tem a presença do Senhor. Eu quero aquela pequenininha porque ali tem cura do Senhor. Porque aquilo não vem do homem, vem do próprio Deus. Para de olhar para a aparência, olha para o Senhor. Talvez você está pensando assim, ah, mas fulano é meu amigo. Ah, ciclano me ajudou muito, querido. Pergunta para o Senhor. Pede Ele para te conduzir o melhor para você fazer em todos os momentos da sua vida. Nós estamos vivendo tempos em que a igreja tem trabalhado pesado. Nós não deu tempo de terminar de passar, mas a igreja está trabalhando pesado no espiritual. Sabe por quê? Porque o pastor Alex disse muito bem aqui. As pessoas estão achando o máximo ficar em casa. As pessoas estão achando o máximo assistir a live. Que Deus abençoe cada pessoa que esteja no seu lar. Nós sabemos quantas irmãs, querido, quantos irmãos que são de risco e estão chorando, pedindo pelo amor de Deus, eu preciso ir para o culto, eu preciso cultuar. E às vezes nós, que temos toda a saúde, não somos do grau de risco. Nós queremos ficar em casa debaixo da coberta, assistindo pela live. Venha para Jerusalém. Venha receber a unção do Espírito Santo. Para de olhar para a aparência. O Senhor quer ungir você nesta manhã para você ser rei. Mas querido, para ser rei tem que ser o escolhido de Deus. Não basta você simplesmente achar que é você. Honra para você ser honrado nessa manhã. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos preparar o nosso coração nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer que você se assente na mesa agora. Se assente na mesa com o seu coração aberto. Se assente na mesa com o seu coração adorador. Pastora, mas eu tenho algumas coisas para corrigir. Corrija hoje, querido. Mas se assente na mesa com sinceridade. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Aplauda ao Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Quem está sendo abençoado, diga amém. Eu tive que sair aí para olhar uma situação. Nós estamos com um convidado que viajou a noite inteira para chegar aqui. Chegou 4 da manhã em Belo Horizonte, mas aconteceu um acidente na BR, gravíssimo. Como sempre está tendo acidente. Está tudo parado. E o nosso pastor Miranda não vai poder chegar. Que pena, né? Para fechar o seminário com o tema Aliançados para Servir. Uma glória a Deus por isso. Então vamos orar, né? Vamos bater palmas assim para Jesus. É um dos temas muito importantes, onde nós temos no final dessa ministração Aliançados para Servir, que durante o seminário foi ministrado pela pastora Eliane, que agora está servindo a ceia lá no Murtim. A pastora Rosa também ministrou no Pimba, também está servindo a ceia lá na Fonte, glória a Deus por isso. Todas as igrejas praticamente também estão tendo culto nas manhãs. E nós convidamos o pastor Miranda, que vai estar conosco o mês todo.
vai estar ministrando hoje à noite, 5 horas da tarde, no Pires. Lá tem 2 cultos, 5 da tarde e 7 da noite. Pastor João, a igreja lá, todos os 2 cultos super lotada. Graças a Deus. E o pastor Miranda vai ficar lá até terça-feira. Então nós vamos trazê-lo aqui no domingo desse aí, vai ficar com a gente aí o mês todo para ministrar essa bênção. E no final da ministração, irmãos, a gente faz uma aliança. Uma aliança. Uma aliança com a igreja, uma aliança com o altar, uma aliança com os projetos, uma aliança com a ceia. Lembra o dia 31 que a gente ora para não perder nenhuma ceia? Talvez você só pode vir no domingo. Hoje a igreja não é mais aquela igreja que a gente vinha todo dia. A gente vinha na segunda, vinha na terça, vinha na quarta, todo dia estava na igreja. Infelizmente o tempo mudou. Infelizmente hoje a gente esforça para, pelo menos no domingo, cumprir um compromisso com a igreja. Você acha que a igreja é importante? Sim ou não? Muito importante, senão Jesus não tinha criado ela, né? Agora, a importância da igreja, a maior importância da igreja é a nossa comunhão. Por isso Jesus falou assim: a partir de hoje eu estou instituindo a ceia, a minha ceia. Eu desejei muito comer convosco essa ceia. Jesus instituiu uma igreja e falou: eu quero agora que todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, faça isso em memória. É como se eu tivesse sentado na mesa com vocês. É como se eu tivesse corpo presente. Na verdade, o corpo é cada um de nós. Levanta a mão e diga: eu sou o corpo de Cristo. Diga: eu sou a igreja na terra. E aqui o corpo é representado pelo pão e pelo vinho. Vamos cantar um louvor? Um louvor lindo para Jesus, para a gente. Queria agradecer o pastor Alex. Fica conosco aí para a gente ceiar juntos. E o pastor Miranda, ele não vai chegar, já conseguimos localizá-lo. Felizmente diminuiu muito, né, os acidentes com a concessionária 040. Mas mesmo assim, irmãos, tem morrido tanta gente, né? Saber, infelizmente. A gente está aí quase todo dia. Todo dia eu vou Belo Horizonte, é pela igreja, é fazer alguma coisa. A gente vê cada coisa, é pedra que cai no para-brisa toda hora. Vixe, né? Mas está na bênção. Vamos lá? De pé, um louvor para a gente preparar aqui a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Glória a Deus. Levanta as mãos aos céus. Eu tenho certeza que você já está cheio do Espírito Santo. Diaconato, pode vir, fica aqui de uma vez. Pode ir organizando aí. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Levanta a mão para Ele. Ele não é homem para mentir. Ele está liberando o seu milagre nesse mês de outubro. A sua bênção, a sua vitória, Santa Ceia. Glória a Deus. Se cumprir, Se mas tua palavra vai Tua palavra. se cumprir. Tua palavra. Mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Abra sua boca, dá glória a Deus aí. Dá glória, dá um momento de louvor ao Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Eu já sinto o cheiro do sangue, o sangue do meu Salvador. Glória, 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 glória. Pois tua palavra vai se cumprir. Tua palavra vai se cumprir no tempo determinado, no tempo certo. Tu has de exaltar o teu ungido, tu has de cumprir as tuas promessas, tu has de fazer aquilo que no teu coração o Senhor decidiu por cada um de nós. Eu te glorifico pela igreja reunida, eu te glorifico pela igreja sarada, eu te glorifico pela igreja unida nesta manhã para te adorar. Eu te glorifico porque o Senhor tem nos dado estratégias, o Senhor tem nos dado visão de futuro, o Senhor tem nos dado, ó Deus, renovação espiritual. O Senhor tem confirmado a tua santa palavra sobre a
tua casa, sobre a tua seara. Obrigado, Jesus. Vamos erguer as mãos e vamos dar aquela calorosa salva de palmas para Jesus. Ele merece ser exaltado, ser engrandecido. Digam todos amém. Assente um minutinho. Nós vamos encerrar rapidinho, daqui a pouquinho, mas ainda retornando no tema a dor do sacerdote. Nesta manhã eu tenho algumas coisas para compartilhar. Primeiro que amanhã, só um minutinho, amanhã é um feriadão onde uma grande nuvem negra paira sobre o país. Infelizmente, você que está assistindo, lembre bem. Já às 4 da manhã, os céus da nossa cidade serão iluminados com foguetes. Muitos foguetes. Que pena que o dia de amanhã não é dedicado ao verdadeiro Filho, ao verdadeiro Salvador. É dedicado a uma entidade. Uma entidade que nós sabemos de onde ela vem e como ela se manifestou no passado, como a rainha de tantas coisas. E no Brasil, amanhã, tem uma rainha que vai receber muita glória, mas não vai receber honra, porque a honra é dada ao Senhor. Nós não dobramos nosso joelho diante da Aparecida, do norte ou do sul, ou do leste ou do oeste. Um dia nós dobramos. Fiz muitas promessas, beijei muita fita. Mas um dia Deus teve misericórdia de mim e eu conheci a verdade. E você que está assistindo, de repente amanhã você até comprou uma caixa de foguete. Você vai queimar o seu dinheiro para uma idolatria. Você vai queimar o seu dinheiro para um demônio. Está aqui, ó. Porque alguém te enganou até agora e não te mostrou a verdade. E nós que estamos usando a máscara, a minha máscara ficou ali. Essa máscara nos protege. Tem aqui um casal que foi vítima do Corona-19, do Covid-19. 2 senhores que nós oramos muito. Minha filha foi muitas vezes lá com a pastora Brasilina, com a Clarice, levar a ceia para eles. E que estão aqui hoje. Não que eles sejam melhores do que os que morreram. Morreu muita gente. Mas de alguma maneira, irmão Quaresma, eu afirmo que Deus nesta manhã preparou este banquete, essa aí, para abençoar vocês. Vocês poderiam ter sido sepultados também. O vírus é muito perigoso. Não estão dizendo que nós somos melhores, irmãos. Nós somos pecadores, como todo mundo é pecador. Mas uma coisa faz a diferença na nossa vida. Nós servimos a um Deus vivo. Um Deus vivo, que a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra, e Ele não abre mão da glória dEle. Deus não abre mão da sua glória. Nem para Maria, nem para Teresa. Nem para o João, nem para o Joaquim, nem para o Pedro. Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, eu estou lutando muito, mostra-me o seu rosto. Mostra-me a sua glória. Mostra-me a sua face, eu preciso te ver. E Deus falou: Moisés, nenhum mortal pode ver o meu rosto. Nenhum pecador, nenhum homem pode ver meu rosto. Mas Moisés, como você é um servo muito fiel, eis que eu passarei na sua frente, e você me verás pelas costas. O monte Sinai fumegava, saía fogo para todo lado. A Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, e o povo olhava para ele, o povo ficava cego. Olha, imagina bem que coisa interessante. Moisés não pôde ver o rosto de Deus, viu só as costas. Mas o rosto de Moisés brilhava tanto, por causa da glória de Deus, que quem ousava olhar para o rosto de Moisés ficava cego.
Esse é o Deus que nessa manhã nós servimos. Esse é o Deus que nesta manhã, ainda que você não perceba, mas tem nos seus olhos o brilho dele, tem na sua face o brilho dele, tem no seu rosto a glória dele, porque ele está vivo. Então amanhã vai ser um dia enquanto todos estão soltando foguetes, nós vamos amanhã ter um dia de clamor. Já às 7 da manhã, em todas as nossas igrejas, nós vamos ter o dia do clamor. E à noite também. À noite, de manhã às 7 e às 7 da noite, amanhã, em todas as nossas igrejas. Então você que puder, venha orar. Não vai ter um grupo aqui louvando. Nós vamos dobrar o joelho e orar pela cidade, orar pelo país, orar pelas nossas famílias. Vamos clamar a Deus. Amanhã é um dia muito pesado. Muito pesado. Mas Deus vai nos levantar nessa terra para ser uma voz profética. Diga glória a Deus. Pastor, eu não posso vir. Então às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, dobra o seu joelho lá no quarto. Você não precisa soltar foguete para ninguém. Vai lá no quarto e ora 1 minuto lá. Para resistir esse demônio da idolatria. As pessoas falam assim: nós precisamos respeitar as outras religiões. Sim, é verdade. Temos que respeitar todos os segmentos. Temos que respeitar todas as pessoas. Mas a Bíblia nos ensina também a defender o reino de Deus. Por isso que Jesus morreu. E é por isso que você sofre perseguições, retaliações, porque você tem um posicionamento. Eu tenho um posicionamento. Eu preciso ter um posicionamento nessa terra. Eu não posso ficar enrolando, pois é, né? Não. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Não é? Então preciso declarar para as pessoas que agora eu sou salvo, eu sou crente. Não é? A menina chegou perto do Pedro. Pedro estava lá perto do muro. Só um minutinho, viu, irmãs? Vocês estão cansadas? Então não, né? Tem muito tempo que vocês fazem isso também. Aí a minha falou assim: você se parece com o judeu, com o galileu. Pedro falou: não, eu não pareço com ele não. Quem é esse homem? Vixe. É a mensagem que o pastor Juarez está pregando para nós. Vai pregar aqui. Discípulo ou seguidor? O pastor Juarez vem pregar essa mensagem para nós. Eu sou um discípulo identificado, eu me identifico, ou eu sou apenas um seguidor disfarçado? A menina toda falando: não, mas você parece, você veste igual a ele, seus cabelos são igual a ele. Não, mas eu nunca vi esse homem, quem é ele? Jesus estava lá dentro apanhando, sendo chutado, e Pedro lá fora negando. Sabe quando é que nós negamos? É quando nós falamos de todos os assuntos da vida, mas não falamos de Jesus. A gente conversa sobre tudo. Sobre pandemia, sobre mineradoras, sobre finanças, sobre o governo federal, sobre agora os assuntos do momento. O assunto do momento agora é cidadania, todo mundo vai falar. Todo mundo entregou um materialzinho, um santinho, um cartãozinho. Inclusive nós vamos entregar também. Quantos assuntos nós abordamos? Mas esquecemos do principal às vezes. Falar: olha, está ruim, está difícil, mas Deus tem a solução. Jesus tem a palavra. Então, Pedro falou: não conheço esse homem, não sei quem é ele, nunca vi. Aí o galo cantou. O galo cantou. Então nesta manhã, meu amigo, persista em continuar servindo ao Senhor, sendo obediente, trilhando os caminhos de Deus, renovando as suas alianças com o reino, porque Deus precisa de nós. Digam amém. Amanhã também nós vamos começar um jejum, chamado jejum da unidade. Lembra no texto que nós lemos? Inclusive, o nosso ministério lançou um projeto chamado Recomeçar. O Ministério Quadrangular no estado de Minas.
O que é o recomeçar? A igreja teve um tempo parada. Igual alguém falou aqui, pastor Regiano parece que falou. Todo mundo tranquilo em casa, está assistindo em casa. Ah, que beleza, tomando meu café aqui. E lá os irmãos lá, né? Isso é bom. Mas não vamos cortar a live. Vamos cortar. Vamos cortar. Nós vamos recomeçar. Amém. Nós vamos recomeçar. Vamos recomeçar os grupos. Vamos recomeçar as festas. Vamos recomeçar o trabalho de crianças. Aleluia. Vamos recomeçar o louvor, que hoje está uma beleza, parabéns, vocês pagaram o preço, e saiu. Vamos recomeçar, que som maravilhoso. Vamos recomeçar. E o seminário é um ponto importante. Vai vir o nível 2. Inclusive o pastor Janes vem pregar no nível 2 essa mensagem que eu falei aqui. Discípulo seguidor. E já agora, fim de outubro para início de novembro. Vamos começar tudo de novo nas igrejas. De chegar aqui, né, pastor Alex? Aqui eu te agradeço. Essa maratona aí, todos os seminários o senhor esteve conosco. Quem está disposto a recomeçar, diga amém, Jesus. Levanta a mão e diga, eu vou recomeçar. Porque Deus está comigo. A vida está em mim. Diga, eu estou vivo e sou vencedor. Ontem bateu a casa de 157 mil pessoas morreu no Brasil. 157 mil pessoas. No mundo, mais de 1 milhão. E eu fico perguntando, por que eu estou aqui? Por que você está aqui? É porque Deus precisa de nós. Deus quer a gente aqui para fazer sua obra e dar um bom testemunho. Amém, igreja? Então eu queria pedir você, a partir de amanhã, até a Santa Ceia de novembro, dia 11 de novembro, nós vamos entregar esses 30 dias de jejum. Está incluído aí a cidadania, está incluído as decisões da cidade, estamos orando por todos os pré-candidatos, são 8 candidatos a prefeito, né? Não podemos fugir disso. Eu não sou covarde, eu vivo dentro de uma cidade, eu tenho que exercer a minha cidadania, eu tenho que ser honrado, indo lá naquela cabine, que aquela cabine é um altar, onde eu deposito meu sacrifício. E ali meu sacrifício vai decidir pelo melhor da minha cidade. Quem eu quero, nos próximos 4 anos, administrando 1,5 milhão por dia. Todo dia cai 1,5 milhão nos cofres de nosso município. Todo dia. 1 milhão, 1,2 milhão, 1,5 milhão. Todo dia. Está nas minhas mãos decidir quem vai administrar isso. Quem vai continuar cuidando da educação, da saúde. Está nas suas mãos. Então, vamos ficar atentos, porque a igreja tem esse papel também na sociedade. A igreja precisa ajudar a decidir os rumos da cidade. E por isso que nós vamos orar nesse momento da ceia. Ficar de pé e vamos falar com Deus, consagrando a ceia e renovando a nossa aliança com o Senhor, com o seu altar e com os projetos de Deus aqui na terra. Fique de pé, por favor, e vamos falar com Deus. Levanta as mãos e vamos orar. Levanta as mãos, diga comigo, em nome de Jesus. Nesta manhã, nós entramos, Senhor, na sua gloriosa presença, para interceder pela cidade, pelo futuro da cidade, a nossa cidade, a cidade que escolhemos para viver, para criar nossos filhos, a cidade que escolhemos para servir o Senhor. Oh meu Deus, abençoa a nossa cidade, os governantes. Oh Senhor, estende as suas mãos sobre aqueles que nós mesmos iremos escolher para dominar sobre nós. Por isso, Senhor, levanta as mãos e diga, nesta manhã, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com a sua obra, com a minha igreja, com a minha liderança, com os projetos da igreja, na certeza que hoje estou aqui, porque o Senhor me levantou para fazer parte desta obra, para fazer parte desse projeto. Eu abençoo cada projeto que a Igreja Quadrangular tem estabelecido sobre esta região. Abençoa também, Senhor, o nosso jejum, pelo menos 1 hora,
nesses 30 dias, vamos estar jejuando e orando, começando amanhã, para que a nossa cidade seja abençoada em todos os lugares, em todos os seus projetos, em nome de Jesus. Põe a mão no coração e ore agora pedindo perdão. Se você vai participar da Santa Ceia, eu já ministrei aqui a palavra. Agora é o momento de você se reconciliar, de você chorar na presença de Deus, de você pedir perdão, dizer: Senhor, me perdoa, eu estou aqui renovando nessa manhã, nesse seminário, o meu compromisso de continuar sendo pecador, mais arrependido. Não tem como eu fugir de ser pecador. Eu preciso continuar, entendendo que eu sou um pecador. Eu não virei santo perfeito, mas eu preciso me inclinar e dizer: tem misericórdia de mim, me perdoa, eu pequei, eu pensei errado, eu estava errado, mas eu estou voltando atrás e me reconciliando contigo nesta manhã, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por isso, nesta manhã, nós partimos esse pão, Senhor, e declaramos e consagramos ao Senhor. A partir deste momento, esse pão simboliza o teu corpo, partido por nós aqui na terra. Semelhantemente também, depois de haver ceiado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Obrigado. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele retorne à terra para buscar os seus escolhidos. Pai, eu me curvo agora e te peço perdão pelos meus pecados. Eu, pecador, eu tenho, Senhor, vivido uma vida a cada dia, esforçando a cada dia para te servir, te agradar e andar em sua presença. Mas eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo, meu Deus, ser 100% perfeito, ainda que eu me esforço para viver uma vida digna, uma vida justa. Mas eu encontro muitas fraquezas dentro de mim. Por isso eu levanto minha mão e te peço perdão pelos pecados ocultos que ninguém viu, que ninguém vê, mas que o Senhor vê e sabe. Eu te peço perdão pelo pecado da negligência. Muitas vezes eu sou negligente e o Senhor sabe. Oh Deus, eu te peço perdão pelo pecado da omissão. Às vezes eu estou omitindo alguma coisa. Então me perdoa. Peço perdão se eu pequei contra o irmão, contra a minha irmã, se eu fiz alguma coisa que magoou o coração de alguém, se eu tive algum gesto que feriu alguém, Senhor, tem misericórdia de mim, lava as minhas mãos, porque eu sou um pecador e preciso que o sangue de Jesus me lave nesta manhã. Lava a minha língua, porque às vezes falamos muito, às vezes falamos da vida alheia, às vezes fazemos comentários sobre as pessoas, ou colocamos opiniões sobre as pessoas. Assim diz Tiago, que a língua é um pequeno instrumento, tão pequenininho, mas que incendeia um matagal. Então se eu, meu Pai, usei a minha língua para ferir alguém, e o Senhor sabe muito bem, por isso, Pai, me perdoa e me lava nesta manhã e me dê a condição de sair daqui perdoado e de comer deste pão e beber deste cálice. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Abençoa a tua igreja, Senhor. Eu intercedo por cada membro, por cada filho desta casa, por cada mantenedor, por cada amigo, por cada pessoa que tem vindo congregar aqui, que tem sentido alegria neste lugar. Eu oro por cada irmão que entra por esta porta, por cada obreiro, por cada levita, por cada diácono, diaconisa, por cada membro de nossas equipes. Sejam eles sarados, curados, renovados e animados para fazer tua obra comigo. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu os abençoo. Amém. Antes de entregar a ceia, eu quero consagrar o projeto de vida. Nós vamos entregar na ceia de novembro. Aqui está a mesa, vai ficar o mês todo aqui. E você vai sonhando. O projeto de vida tem como tema minha família. Minha família é o maior projeto. Quem que lhe diga amém? Está aqui, ó. Projeto de vida, minha família. Cuida da família. Estenda a mão e diga assim: nós consagramos a mesa do Senhor, a mesa do projeto de vida. Aqui tem pão, aqui tem mel, aqui tem frutos, aqui tem azeite, aqui tem uva, aqui tem pão, para todos os dias saciar a nossa casa. Então, Senhor, em 2021, eu estarei no teu altar, orando pelos meus projetos de vida, e na Santa Ceia do mês de novembro, estaremos recebendo este pedido de oração, para levar para casa, para escrever nossos sonhos, escrever nossos projetos para 2021. Diga: eu e minha família, eu e minha casa, estaremos fazendo o projeto de vida, e eu vou viver para tomar posse de tudo. Em 2021, eu e minha família, eu e minha casa, seremos muito abençoados. Diga glória a Deus. Bata a palma e diga: eu e minha família vamos estar na presença de Deus. Amém. Pode assentar. Vamos entregar o pão e o vinho. Parabéns às meninas aí. Ficar de castigo um pouquinho aí, me perdoa. Mas está na bênção, né? São privilégios que vocês têm de serem diaconisas, de serem diáconos. Pega aí o pãozinho, são 10h18. Hoje nós alongamos um pouquinho mais. Mas graças a Deus ninguém saiu. Isso é sinal que você é temente, que você é respeituoso com as coisas de Deus. Até porque amanhã é feriado, tem necessidade de correr tanto, né? Chega em casa, dá tempo ainda de assar o frango. Ah não, compra frango assado, fica melhor. Não é? E que bom, né, irmãos? A gente está aqui, muita gente essa manhã conosco. Ainda estamos nesse período de distanciamento, né? Está aí tudo separadinho. Às 7h15 à noite. Ah, pastor, eu posso voltar? Volta, traz o visitante. Amanhã é feriado, convida alguém. Vai ser essa festa, não vai ter o seminário à noite, vai ser só o culto. Mas, com certeza vai ser muito melhor, porque Deus vai estar multiplicando a unção sobre este lugar às 7h15. Você que está em casa nos assistindo, vem nos fazer uma visita, né? Sai um pouquinho de casa, coloca a máscara, né? Aqui nós temos o álcool, nós temos máscaras também. Eu acho até que não sei se esse presente aqui vai ser entregue do seminário, se é o que eu estou pensando, é? Não, né? Ah, tá, eu achei que era máscara, porque no seminário... O que foi que entregaram máscara aqui da Quadrangular? Foi no café de mulheres. Eu nem sei o que é isso, mas cada um vai receber uma lembrancinha linda do seminário. Todas as igrejas tiveram uma lembrancinha, parabenizar. Na verdade, a nossa equipe são mais de 20, né? São mais de 20 que estão trabalhando no seminário, mas a maioria ficaram nas igrejas hoje servindo lá. Só vieram. Então, agradecer aqui as irmãs, a irmã Claudiana, o Muque, o pessoal que vieram ajudar a servir. E foi uma bênção. Pena que o pastor Miranda não chegou a tempo para ele fechar assim com chave de ouro. Mas ele vai pregar para nós aqui no domingo desse. Eu anuncio com antecedência uma palavra boa. Um homem de Deus lá perto do sul da Bahia. Daqui lá são 12 horas de viagem até Belo Horizonte. Saiu de lá ontem 4 horas da tarde.
O Rafael foi buscar ele na rodoviária em Belo Horizonte, mas o trânsito agarrou aí e falou: pastor, não chego não, pode terminar aí, porque senão sacrifica muitos irmãos. Então, queridos, que Deus possa abençoar o pastor Miranda, que é um amigo nosso, um parceiro, está pregando lá na minha terra, enquanto ele é de Belo Horizonte e eu sou de lá, não é? E durante o ano todo ele veio aqui algumas vezes nos abençoar. Então quero mandar o meu abraço pro pessoal lá de Almenara. Alguém deve estar assistindo lá, porque ele com certeza deve ter anunciado que ia pregar aqui hoje. Então nosso abraço à comunidade quadrangular de Almenara, lá no norte do Vale de Jequitinhonha. Levante o pão aos céus e você vai dar graças a Deus. A ceia é privilégio de poucos, não são todos que verdadeiramente têm esse privilégio, mas nós temos. Então, se ainda há alguma coisa no seu coração, antes de comer o pão, reconcilie, ore a Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Vamos orar? Pai, eu estou abençoando esse pãozinho, representando o corpo de Cristo. Obrigado pela vida do pastor Alex Rangel, que nos trouxe uma ministração profunda sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos convence do juízo e que nos convence a cada dia que precisamos caminhar com Jesus. Por isso, nesta manhã, ó Espírito Santo, me dê condições de caminhar cada dia na presença de Deus. Tomai, comei, este é o corpo do Senhor. Pode comer o pão. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Jesus. Vamos entregar aí a lembrancinha. Eu nem